Meninos do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vamos mais uma vez retomar nossa aula, né? Nossa aula de hoje de religião. E antes de começar a aula, eu quero só deixar algumas informações para vocês. Vejam bem, a nossa semana de avaliação vai ser do dia 25 de maio ao dia 29 de maio. Então, estudem, né? Peguem o material, revisem as aulas de religião, revisem as atividades que eu deixei com vocês, lá na sala do Google Classroom. Eu deixei uma ficha, né? Uma fichinha de estudo, que o que é aquela ficha? É um resumão. A fichinha que eu deixei lá para vocês é um resumão para ajudar vocês a estudarem para a prova. Ela tem todo o resumo de todos os conteúdos da primeira unidade. Então vocês vão estudar por ali. Professor, é obrigado baixar, ou é obrigado a imprimir, é obrigado a copiar no caderno aquela ficha? Não. Vocês só precisam baixar e deixam no celular de vocês, ou no celular do pai de vocês, ou no celular da mãe de vocês. Mas é importante você ter. É obrigado a imprimir? Não. É obrigado a anotar? Não. Então aquela fichinha para você ter no seu celular, no celular do seu pai, da sua mãe, para que você possa estudar para a prova de religião. Tá certo? Vejam, outra coisa. Quando vocês tiverem alguma dúvida das atividades, deixem lá uma pergunta no mural do Google Classroom, que eu visualizo e respondo. Tá certo? Vejam, todas as sextas-feiras nós vamos estar nos reunindo, como eu disse a vocês, para tirar as dúvidas. Então vou estar com vocês, se eu não me engano, será das 9, 10 ou 9 horas até as 10 horas da manhã. Então todas as sextas-feiras, quem quiser tirar dúvida, estarei com vocês, certo? Ao vivo e a cores. Então veja, pessoal, hoje, na nossa aula passada de religião, nós estávamos falando sobre a filosofia e a religião. Como a filosofia influenciou a religião, a questão do pensamento filosófico, de querer explicar a origem do homem, a origem do mundo, não é? O porquê de existir o mal, o porquê de existir o bem. Nós vimos isso na nossa aula de filosofia na semana passada, ou na nossa aula de religião, na aula passada. E hoje nós vamos ver um pouco sobre a influência da filosofia no cristianismo. Então, como vocês sabem, eu disse a vocês, a filosofia ela significa amor ao conhecimento, amor à sabedoria. E a filosofia vai surgir lá na Grécia Antiga, não é? E aí a filosofia ela tinha como esse papel explicar o que significava a vida do homem, explicar o que significava a sua existência, explicar o porquê de viver, o porquê de trabalhar, o porquê de comer, o porquê de casar, o porquê de ter filhos. Então a filosofia tinha esse princípio. E aí o que acontece? No século I depois de Cristo, quando o cristianismo surge, o que é que vai acontecer? O cristianismo ele vai acabar sendo bastante influenciado pela filosofia. Por quê? Nós vamos ter, por exemplo, as cartas de Paulo, né? Lembram de Saulo de Tarso, e depois vai se tornar Paulo de Tarso. Então você tem nas cartas de Paulo, você tem nos Atos dos Apóstolos, você tem nos próprios evangelhos sinais de influência da filosofia. Então o cristianismo é uma religião muito influenciada pela filosofia. Como assim, professor? Cite exemplos. Por exemplo, quando o cristianismo fala assim, o Espírito é de Deus, o Espírito é das coisas do bem, a matéria, o corpo, é das coisas terrenas, é das coisas ligadas ao quê? À tentação, ao pecado, a luxúria, a inveja. Isso é um exemplo, né? Isso é uma dicotomia. O que é uma dicotomia, professor? São coisas rivais, né?
o bem e o mal, a luz e a escuridão. Isso são exemplos de dicotomia. Então, quando você fala assim, Deus é bom, o diabo é mau, é um exemplo de dicotomia. Dentro da filosofia também existe isso. Por exemplo, a dúvida, a resposta. A dúvida, a certeza. Isso são dicotomias, são coisas antagônicas, são coisas rivais, né? Distintas. O que mais? Nós temos exemplo de filosofia quando nós falamos o seguinte, dentro do cristianismo, que Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo são um só. Dentro do cristianismo se diz assim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um só. Não é isso que a igreja diz? Tanto a igreja evangélica como a igreja católica. Dizem o quê? Deus, ele é responsável pelo mundo espiritual, pelo céu. Jesus é o intermédio, é o intermediador, aquele que dialoga, que conversa com Deus a nosso favor. E o Espírito Santo é aquele que dá a sabedoria, ao conhecimento, a graça aos cristãos. Então, veja, existe dentro do cristianismo essa concepção filosófica de que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são um só. É uma compreensão da filosofia. A filosofia quer dizer assim, olha, Deus é como se eu tivesse três lápis, cada um de uma cor diferente. Mas todos esses lápis não vão ser do mesmo fabricante? Eu tenho 3 lápis diferentes, da mesma fábrica, da mesma marca, mas com cores diferentes. Mas no final, esses 3 lápis são da mesma marca. A mesma coisa seria Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas, mas todas elas vêm do mesmo lugar e todas elas têm o mesmo objetivo, trazer a salvação ao homem. Esse é o conceito do cristianismo. Então, isso é a influência da filosofia no cristianismo? É a influência da filosofia no cristianismo. O que mais? Quando você diz assim, Deus no plano espiritual, Deus responsável pelo céu e o homem no plano terreno, o homem no plano físico. Eu quero dizer o quê? Deus, as coisas do homem são as coisas da terra. As coisas de Deus são as coisas do céu. Lembram do que Jesus disse? Do que Jesus falou? Buscai as coisas do alto, porque as coisas de Deus não são as coisas materiais. Não são as coisas, né, do corpo, não são as coisas, né, não é uma cadeira, não é uma mesa, não é um lápis, não. As coisas de Deus são o quê? O amor, a alegria, a caridade, a paixão, né? Essas são as coisas de Deus. Então, tudo isso são exemplos de como a filosofia influencia a religião. Então, gravem na mente de vocês. A filosofia influenciou o cristianismo por meio dos ensinamentos da filosofia. Então, os ensinamentos da filosofia acabaram influenciando os ensinamentos do cristianismo. Em que exemplo, professor, dos ensinamentos? A crença na Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a crença de que existe o mal e o bem, a crença de que Deus, ele é um ser do céu, enquanto o homem é um ser da terra. Então, esses são exemplos. Então, a filosofia vai influenciar o cristianismo por meio de quê? Por meio dos ensinamentos da filosofia. Principalmente da questão, por exemplo, da dicotomia, a existência do bem, a existência do mal. Coisas diferentes, rivais e antagônicas, ou coisas distintas. Pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco desta aula que eu passei para vocês. Gravem, nós hoje estudamos a influência da filosofia no cristianismo. Então, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco dessa nossa aula. Estarei com vocês na sexta-feira, tirando as dúvidas. E peço mais uma vez desculpa porque tivemos algumas falhas
técnicas aqui na nossa produção do vídeo hoje. Pessoal, um forte abraço para vocês. Até a próxima. Ah, sim, não esqueçam. Eu vou passar muitas atividades para vocês pelaquela apostila de ensino religioso que eu deixei lá na sala do Google Classroom. Então, quando eu passar uma atividade daquela apostila, não precisa vocês copiarem as perguntas, basta anotar só as respostas. Então, anotem as respostas, não precisa copiar as perguntas, tá certo? Não deixem de fazer, sabe por quê? Porque quando passar a pandemia, eu vou pedir o caderno e vou dar o visto. E o visto vai para a nota da caderneta, não esqueço não. Então quem não fizer vai ficar sem a pontuação e sem a nota. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, postem lá na página, na sala do Google Classroom, tá certo? Pessoal, forte abraço, muita saudade de vocês. Até a próxima, minha gente. Até semana que vem.